Você sabia que quase 9% das mulheres brasileiras são portadoras do lipedema e muitas delas não sabem? Essa doença existe desde 1940 e hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Mariana. A doutora Mariana é especialista em lipedema e é vascular e hoje ela veio para ajudar a entender melhor essa doença. Doutora Mariana, muito bem-vinda, obrigada por compartilhar o seu tempo e seu conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar de lipedema, trazer informação para mais pacientes poderem se identificar e buscarem o tratamento correto. A doutora é formada em especialidade em vascular, daí foi para a área do lipedema. Hoje a doutora faz as duas funções ou focou só no lipedema? Eu sou cirurgiã vascular Uhum. e desde 2020 eu voltei a minha carreira somente para o lipedema. Então hoje a gente tem aqui em Curitiba, né, o Centro de Lipedema Curitiba, é onde a gente atende as pacientes, né, somente lipedema, tanto o tratamento conservador quanto o tratamento cirúrgico. Então hoje o centro é um centro de referência em lipedema. A gente recebe pacientes não só de Curitiba, região metropolitana, mas do Paraná, do Brasil e até mesmo algumas de fora. E é uma doença antiga, mas que faz pouco tempo que as pessoas estão tendo mais conhecimento. A doutora acha que esse conhecimento foi pelas redes sociais ou realmente a doença vem aumentando? A primeira vez que o lipedema foi descrito como doença foi em 1940, como você comentou no início. Depois de um tempo, ela ficou um pouco apagada, né? Não se sabe por quê. Talvez porque é uma doença basicamente, né, de mulher, talvez porque seja uma doença que não traz uma mortalidade, né, em nada. Fato é que após a pandemia, então ali depois de 2020, 2021, a gente viu uma explosão de casos do lipedema e também muito mais falado na mídia, tanto na mídia leiga quanto nos profissionais de saúde de fato se interessando mais por essa doença, estudos saindo nos últimos 5 anos para cá, os estudos explodiram aí, tanto que a gente sabe tratar melhor o lipedema, né, apesar de ter muita coisa obscura ainda, e mais recente, né, muitas pessoas mais conhecidas na mídia com os seus diagnósticos de lipedema. E aí a repercussão nas mídias sociais ficou muito maior, trazendo essa identificação mais das pacientes, né? Doutora, e o que é o lipedema? Bom, o lipedema basicamente, né, de uma forma muito simples, ele é uma doença onde há um maior acúmulo de gordura em pernas, em membros inferiores, né, em pernas e braços, em relação ao tronco. Né? Então, é uma Uhum. doença de desproporção no acúmulo de gordura. É uma doença de base inflamatória, então, com essa inflamação, vai gerar alguns sintomas, como dor nas pernas, inchaço, aparecimento de equimoses, que são os roxinhos, sem necessariamente um trauma aparente, a formação de fibroses, né, que a gente às vezes Uhum. confunde com celulite, né, mas uma celulite abundante, uma celulite difícil de ser tratada, né, sensibilidade ao toque, à pressão, uma paciente que às vezes fala, olha, quando o meu cachorrinho sobe, meu gato, meu filho sobe, eu sinto dor nesse toque, né, de uma forma desproporcional. Uma qualidade de pele um pouco inferior também, por ser uma doença de tecido conjuntivo frouxo, que afeta a Uhum. gordura e colágeno e elastina. A gente tem uma derme mais fina ali, né, maior flacidez. Tem uma característica importante no lipedema que os pés e as mãos são polpados, né? Então os Uhum. pés são finos, as mãos são finas, e aí a gente vai ter alguns sinais, como o sinal dos garrotes, né? Então geralmente o pé é fino, chega ali no tornozelo, tem um sinal bem marcado, eu sempre brinco, parece que passaram uma linha, amarraram, e aí Uhum. começa esse membro inferior mais em formato de um acúmulo grande de gordura, e o braço é a mesma coisa, né? Um sinal ali de uma pulseira, e aí começa esse acúmulo de gordura maior ali, né? Então, uma doença de desproporção, tanto no acúmulo e também na hora do tratamento, né? Na hora que o paciente às vezes vai perder peso, quando precisa, quando vai desinflamar, ela sempre vai ser uma gordura menos responsiva. Então, isso é Uhum. muito comum. Eu emagreço meu tronco, meu rosto, mas as minhas pernas e meus braços não respondem tanto, ou nem respondem, enfim. Uma doença de desproporção que vai trazer sintomas, né? Isso muito evidente quanto dependendo muito do estilo de vida da paciente, né? Eu sempre brinco, quanto mais inflamada, mais aflorada e mais Sim. sintomas ela vai ter. Quanto mais ela cuida, alimentação, atividade física e outras, né, drenagem, uso de compressões, menos sintomas ela vai ter de rotina. Mas a desproporção ela é 100% para todas. Doutora, e nessa imagem aqui nós vemos uma gordura normal
e uma gordura que vem formando umas bolinhas. Essa seria a inflamação da gordura. A inflamação, né, especialmente aqui no caso da lipedema, a inflamação crônica de baixo grau, ela vai recrutar mais células ali para esse tecido adiposo e vai, inclusive, fibroblastos, e isso vai gerar uma maior, mais travas de fibrose nessa matriz extracelular. Então, o adipócito, né, a célula de gordura, ela vai ser envolta por mais fibrose e entre essas células também vão ter mais travas, né? Isso vai trazer aquele aspecto ondular em código de base ali para as pernas, né, na parte anterior, aquele aspecto envelhecido. Então, de fato, é uma gordura por ter essa fibrose mais resistente também. E além disso, traz esse aspecto mais ondular por conta da fibrose, porque a fibrose ela vai fazendo essas travas, ela vai fazendo retrações. Então vai trazendo esse aspecto nodular, Que ondular. é aspecto de que faz lembrar muito celulite, né? É uma celulite mais Celulite. abundante, uma casca de laranja, né? E a gente tem que entender, celulite é uma coisa, infelizmente, das mulheres, né? Mas geralmente é algo pontual, uma aqui, paciente não, a mulher que faz uma dieta, uma atividade física, isso é suaviza, né? No lipedema não, uma fibrose mesmo, algo mais resistente, algo difícil ali de ser tratado, de ser melhorado, né? Mas sim, também é possível, né? E quais são as principais causas do edema? Assim, é uma doença que tem vários pontos, né? Então, assim, a gente pode falar da parte de ser uma condição genética, né? Então, pelo menos 60% das pacientes com lipedema tem alguma outra mulher na família. Então, na hora que olha para trás e encontra alguma mulher que tem lipedema também, seja a mãe, a irmã, a avó, as tias, né? É uma doença que tem uma herança autossômica, mas a penetrância dela é incompleta, a gente fala. Então, não todas as mulheres da família vai ter, ela pode pular gerações, mas é muito frequente, né, ter essa característica genética, essa condição genética, e é uma doença que é muito influenciada pela nossa parte hormonal. Tanto que é uma doença basicamente de mulheres. Existem casos descritos em homens, mas é muito pouco, é bem mais raro. Então, o nosso grande hormônio é o estrogênio, uma síndrome de predominância estrogênica também, né? Então, ela está muito relacionada, a gente sempre fala que o lipedema ou surge ou ele piora nos momentos de vida da mulher onde a gente tem grandes alterações hormonais. Então, primeira menstruação, menarca, o corpo vai mudando, né? Aquela, nossa, começou a aparecer celulite, comecei a aumentar minhas pernas e tal. Momentos, por exemplo, como gestações, né? Que tem aquelas grandes alterações hormonais. E depois a menopausa também é um grande marco aí que pode ou desencadear, mas frequentemente piorar essa condição. Existem alguns outros pontos, né? Relacionados, grandes cirurgias, grandes traumas, grandes estresses, né? Mas esses três marcos da vida da mulher também se relacionam ao marcos ou de surgimento ou de piora do lipedema. É uma doença poligênica, assim como a grande maioria das doenças crônicas, né? Diabetes, obesidade, não se sabe todos os genes ainda, estudos mostram 33 genes já envolvidos, né? Mas é basicamente isso, né? Uma doença de predominância estrogênica relacionada aos nossos picos, né, de alterações hormonais, esses grandes picos, com uma condição genética associada. E existe algum teste específico, tipo teste de genética, ele prevê essa doença ou não? Ainda não temos nenhum teste genético, né? Fico no aguardo aí, acho que vai ser uma grande revolução, né? Gostaria muito que tivesse, mas hoje o diagnóstico ele é eminentemente clínico, através da história de progresso dessa paciente, das queixas, do exame físico, da palpação. A gente pode lançar mão de algumas outras opções, por exemplo, no consultório eu sempre faço ultrassom, tanto para avaliar a parte venosa da paciente, porque a insuficiência venosa crônica também é algo muito frequente na população feminina, 45% das mulheres têm algum grau de insuficiência venosa crônica, desde varicose até úlcera aberta, que hoje é mais raro. Então eu sempre avalio para ver se não é uma condição também associada, não é de causalidade, mas é de associação. E tem algumas medidas no ultrassom, a gente faz medidas dessa camada de gordura que podem sugerir o lipedema. Então, medidas de anterior de coxa, medidas pré-reais, medidas de panturrilha, onde a gente vai ter uma nota de corte, uma medida de corte acima dessa medida, fala, olha, é positiva para lipedema, né? Eu vejo mais como uma forma daqueles casos que não são, né? Às vezes ela tem, minha perna incha, eu tenho dor, eu tenho um pouco de fibrose e tal, mas não tem aquele aspecto mesmo de lipedema. E na hora que você faz uma medição, ela vem negativa e fala, olha, provavelmente não seja. Alguns outros exames a gente pode usar também, como a bioimpedância segmentar, que vai demonstrar um acúmulo maior de gordura nessas regiões características de lipedema. Às vezes, ressonância magnética, a gente pode usar também para ver né, essa camada de gordura. Enfim, mas via de regra, o diagnóstico hoje ele ainda é clínico através de uma boa história e de um bom exame físico.
E o diagnóstico do lipedema hoje é independente da idade ou não? Porque a gente sabe que tem os adolescentes que menstruam que já pode ter a doença. Independente da idade. E hoje isso é muito interessante, que bom que a gente está aqui falando disso e cada vez mais divulgado. Porque aqui, quando a gente fala de doença crônica, como o lipedema, quanto mais cedo acontece o diagnóstico, né, mais chance essa portadora tem de tomar medidas para que para que essa doença não avance, Sim. né? Então a gente vai falar sobre os graus. Uma paciente que tem um grau elevado, um dia ela foi adolescente, ela teve um lipedema latente, ela teve um lipedema leve. E aí, quando ela muitas vezes, né, não sabia do diagnóstico, enfim, e aí isso foi evoluindo, né, até um grau um pouco mais elevado. Então, independe da idade, a grande maioria dos pacientes elas são diagnosticadas ali na terceira década de vida, entre os 30 e os 40 anos, mas já diagnostiquei lipedema em paciente com 12 anos, 14 anos, e também pacientes de semana menos apareceu uma senhora no consultório ontem, 79 anos. Nossa. Né? Então, independe da idade. E os estágios para o adolescente, ela chega no estágio 4 ou nessa idade não chega, só mais velho? Muito difícil, né? Como é uma doença crônica, é uma doença que também leva tempo para se acumular essa gordura até chegar no estágio mais avançado. E também existem características individuais ali, né? Então, o paciente geralmente chega num estágio mais avançado quando tem uma outra condição associada, especialmente a obesidade, que também é muito confundida, né? Mas geralmente na adolescência ali é o início do estímulo mais estrogênico, início do estímulo hormonal. Então, são graus mais leves, graus de latência, né, e que elas podem fazer escolhas melhores para aquilo, né, ficar o mais tranquilo possível e não evoluir. E quais são os tipos de lipedema? Então, a gente classifica hoje o lipedema, né? São duas classificações principais. Então, quando a gente fala de tipo, qual o tipo do lipedema é onde que ele está, qual região está afetada. Então, o tipo 1, ele vai afetar ali o quadril e as nádegas, né? Uma região mais superior. O tipo 2, ele vai afetar o quadril, as nádegas e as coxas, então do quadril até os joelhos. O tipo 3 é o mais frequente, que é a perna completa, do quadril até lá no tornozelo, poupando os pés. O tipo 4 são os braços, e o tipo 5 é o tipo mais infrequente, é o tipo mais raro, que ele pega só do joelho para baixo, só na região das panturrilhas ali, da canela. Essa parte superior, ela não é afetada. Então é o tipo mais infrequente. Então, nós temos os tipos de edema e os estágios. E quais são os estágios, doutora? Hoje a gente tem 4 estágios, isso tem mudado. A gente teve o primeiro Congresso Brasileiro de Lipedema agora em dezembro passado, né? Então, alguns serviços já fazem essa classificação de forma um pouquinho diferente, especialmente lá nos Estados Unidos. Mas o que tem em literatura ainda é esse: são 4 graus, né? O estágio está relacionado à gravidade, então 4 estágios ou 4 graus. Então, no estágio 1 é aquela paciente que tem basicamente a desproporção. Ela ainda tem uma pele mais lisa, uma pele macia, ela não tem grandes coxins, ela tem aquelas pernas mais tronculares ali, né? O formato e a desproporção. No estágio 2, ela já vem com essa fibrose mais marcada, então é uma pele já mais marcada, com mais fibrose, já tem um aparecimento de alguns coxins, a gente chama de fat pad, coxins ou bolsões, que são regiões onde a gente tem um acúmulo maior ainda, mais concentrado de gordura. São muito comuns no interno dos joelhos, logo abaixo aqui da patela, nos culotes, no braço, nessa região de prega de cotovelo. Então já começa a aparecer de uma forma mais pronunciada, né? Um garrote lá embaixo um pouco mais pronunciado. No estágio 3, a gente já tem grandes bolsões, bastante fibrose, muitas vezes até um pouco de alteração de pele, como uma esclerose, uma dermatosclerose, especialmente distal, né? Um volume muito alto de gordura. E o estágio 4, também chamado de lipolinfedema, é um estágio onde a gente tem o linfedema associado junto com o lipedema. E aí os pés já não são mais poupados, os pés estão cronicamente edemaciados também, né? E isso é característico do lipedema, e até é um diagnóstico diferencial, é como a gente também consegue diferenciar o lipedema do linfedema, que é muito confundido também. Então são basicamente esses 4 estágios que a gente tem hoje, mas isso também, a princípio, eu acredito que vai tender a mudar com o tempo, porque não contempla, por exemplo, não contempla dor, ele contempla muito característica, volume, mas e dor, gravidade. Então acredito que vai mudar um pouco, mas é o que a gente tem por enquanto. E quem tem lipedema sente muita dor.
sensibilidade ao toque e hematoma. Por que que isso acontece? Devido à inflamação, né? Hum. Então, a inflamação, essa inflamação crônica de baixo grau, ou seja, uma inflamação subclínica, ela vai o tempo todo alertar a dor, né? Tanto nessa gordura, quanto na pele também, né? Que está logo acima. E a inflamação traz uma fragilidade dos capilares, né? Então, a paciente, ela tem esses roxinhos que aparecem e ela fala, eu não bati, eu não lembro de ter batido, não, ela aperta esse hematoma, não sente dor, né? Porque isso é um sinal que ela está mais inflamada. Então, está rompendo esses capilares e transformando nesses hematomas. Isso é muito, muito frequente. E, claro, quanto mais inflamada, mais ela tem sintomas. Importante lembrar que 10% das pacientes não tem dor mesmo, ou pelo menos acham que não tem. Isso também é muito frequente. Como é uma dor crônica, às vezes ela está tão acostumada a sentir aquilo, aquele desconforto, que ela, eu não tenho. Às vezes ela precisa cuidar, desinflamar, ela fala, nossa, como a minha perna está mais leve, eu tinha dor e eu não sabia. Mas de fato 10% não tem, né? E também não está associada à gravidade, aos graus. Eu tenho pacientes de graus elevados, eu pergunto, você, senhora, tem dor? Tá? Não, Uhum. não tenho nada. Eu tenho pacientes com graus leves e que tem muita, muita dor, até porque a dor é algo muito subjetivo também, né? Cada uma tem um limiar de dor. Mas a maioria dos pacientes tem um desconforto sim. Mas a porcentagem alta das pacientes que têm, doutora, Sintoma, né? dor. Cada lipedema é diferente, né? Eu atendo lipedema, como eu falei, desde 2020, já passaram mais de 3 mil pacientes pelo consultório. Eu sempre falo, todo lipedema é diferente. Apesar de terem a mesma doença, ela se apresenta de forma diferente. Biologicamente, nós somos diferentes, nós temos idades diferentes, vidas diferentes, tempo, horário, enfim. Então, é diferente, isso precisa ser respeitado, Uhum. né? Então, mas a grande maioria tem sintomas, sim, não necessariamente todos, mas um ou outro vai ter. Então, às vezes a paciente fala, não tenho dor, mas eu tenho muita sensibilidade. Na hora que Uhum. toca, eu tenho dor. Eu não tenho dor, mas nossa, minha perna vive roxa, eu não sei de onde eu bato. Algumas, não tenho dor, não tenho roxo, mas o aspecto, olha, esse aspecto não muda, né? Então, é muito frequente que tenha pelo menos alguns dos sintomas ali. E ele pode ser confundido com obesidade e elefantíase? Pode, essa também é uma luta nossa de divulgação para que, inclusive, os profissionais olhem e falem isso aqui. Às vezes tem a obesidade junto, porque a obesidade hoje a gente sabe que é algo basicamente endêmico, né? Então, Uhum. é algo também extremamente frequente, né? Muito pelo nosso estilo de vida hoje, mas de fato não é igual. Para mim, é o principal fator de piora do lipedema, a obesidade associada, né? Porque, Uhum. claro, quando você tem um superávit calórico, você vai armazenar em forma de gordura, e na paciente com lipedema são nas pernas e nos braços, mas são doenças diferentes, são doenças inflamatórias, tanto a obesidade quanto o lipedema, e ambas devem ser tratadas. Eu não consigo tratar um lipedema sem olhar para a obesidade quando a paciente tem associado. E da mesma forma, se eu só julgo a paciente como obesa, eu deixo de olhar para um lado mais do lipedema, que exige algumas coisas diferentes quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, quando a gente fala, por exemplo, de atividade física, de necessidade de compressão, mas são duas doenças que são bastante associadas e são diferentes. A obesidade, tem que lembrar, ela é mais central. O Uhum. lipedema, ele é mais periférico, ele é perna e braço. Então, aquela paciente que às vezes ela tem, isso acontece muito, ela tem 100 quilos, 120 quilos, 90, 80 que seja, e até é gordinha aqui, mas o que chama atenção é embaixo, é o quadril, é a coxa, né? Diferente da obesidade, geralmente é o mais ao contrário. Aqui chama mais atenção e aqui, por mais que seja gordinho, mas não é o principal. E geralmente, via de regra, a obesidade não dói. Uhum. Essa parte toda que o lipedema traz. E quanto à elefantíase, que é um tipo de linfedema, também é muito confundida, atrasa o diagnóstico, né? Muitos pacientes chegam e falam, eu tenho um diagnóstico de linfedema, e depois de anos foi descobrir que não era linfedema, que era lipedema. A elefantíase, ela é um problema de linfático, de vasos. Então, tem essa destruição dos linfáticos. Geralmente, isso é unilateral, pega uma perna só, diferente do Uhum. linfedema que é sempre bilateral. Então, o linfedema ele é unilateral, afeta os pés, o lipedema não afeta os pés. O linfedema ele afeta de forma igual homens e mulheres, né? Não tem uma característica genética na imensa maioria dos casos, são linfedemas secundários, pós-infecções, pós-cirurgias, pós-radioterapias, no caso da elefantíase é um protozoário, né, que vai causar Uhum. isso, vai ali ficar no vaso linfático e destruí-los, enfim. Mas esse diagnóstico diferencial também é importante porque é muito confundido.
E quais são os tratamentos que existem hoje para o edema? Assim, tem uma gama hoje, né? Mas eu vou dividir de uma forma mais didática. Então, hoje a gente tem basicamente, vamos dizer assim, dois caminhos. A gente tem um caminho que a gente chama mais de tratamento conservador e a gente tem uma ferramenta cirúrgica. Então, no tratamento conservador, que na verdade todas vão fazer, todas vão fazer. Uhum. A cirurgia nem sempre, né? Na verdade, a grande maioria não vai. Mas o conservador todas vão fazer que, assim, é complexo, mas resumindo, é ter um estilo de vida mais saudável, mais anti-inflamatório, ter uma alimentação anti-inflamatória, né, com pouco açúcar, pouco álcool, diminuição de sal, diminuição de farinha refinada, né, de ultraprocessados. A atividade física, ter uma atividade física regular, algo que seja, a gente tende a evitar impacto, não é para todo mundo, mas de uma forma geral sim, a gente tende a evitar impacto. O uso da compressão, seja meia, e aí a gente tem diversos dispositivos, né? Uhum. Seja as meias elásticas, seja as bandagens, as leggings emana, enfim, hoje tem vários. Drenagem linfática, às vezes algumas máquinas, por exemplo, um infravermelho, um ultrassom macrofocado, a gente, às vezes, dependendo do estágio, consegue associar. E o uso, às vezes, de suplementações. Então, hoje tem a fitoterapia, que são alguns compostos com algumas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, drenantes, para modular a fibrose. Existem diversas opções hoje, né? E aí isso vai depender muito de que estágio o paciente está, do que a gente vai focar naquele momento, né? Para usar uma coisa ou outra, dar um enfoque maior em um ponto ou outro. E aí vai ter essa opção cirúrgica. Eu chamo de ferramenta porque tem que entender que ele não tem cura. A cirurgia não é curativa. Então eu vejo a cirurgia de redução de lipedema está para o lipedema, assim como uma bariátrica está para a obesidade. Não Uhum. exime o paciente, a pessoa que fez uma cirurgia, passar o resto da vida cuidando, vigiando, né, e tudo mais. Mas sim, existe essa ferramenta cirúrgica, onde a base dela é lipoaspiração, né, para reduzir essa gordura inflamada. É uma cirurgia que, apesar da base ser lipoaspiração, é tecnicamente muito diferente, né? Então é uma cirurgia que onde a gente vai fazer uma lipoaspiração praticamente do membro todo, tornozelo, panturrilhas, joelhos, em 360 graus. Tem que ter uma tumescência importante, ou seja, a gente injeta muito soro para proteção linfática, para não transformar o lipedema no linfedema, Uhum. né? Um pós-operatório bastante específico, com uma compressão específica, fica aberto as fístulas, elas fazem ordenha todos os dias. Enfim, é uma cirurgia bastante diferente do que uma lipo convencional. Até porque o grande objetivo dessa cirurgia, diferente das lipos convencionais, não é estético. O objetivo é funcional, de mobilidade, de diminuição do avanço da doença, da paciente poder fazer movimentos que ela não conseguia fazer antes, como cruzar a perna como eu estou aqui agora, ou algum exercício ali na academia. E de quebra, óbvio, a gente tenta entregar algo estético, né? A gente sabe que Uhum. mulher se preocupa sempre com esse ponto, mas não tem essa principal, assim, indicação a parte estética. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque aqui a gente está falando de uma doença. E a paciente que tem um tipo 4 que contempla braços, a gente faz uma cirurgia de redução de lipedema em membros superiores, né? Então a gente lipa todo o braço, praticamente um 360 também, antebraços, né? Se já estão atingidos, realmente aquela região mais baixa a gente lipa. E a mesma, muito parecido no pós-operatório, também fica todas as incisões abertas, fica vazando, enfaixamento multicamadas. O braço, perna também, mas especialmente o braço, a gente sempre associa tecnologias para retração, Uhum. seja o argoplasma, seja o renúvel, mas é uma cirurgia bastante procurada também os braços, porque uma coisa que eu vejo muito na prática, o paciente fala, doutor, eu tenho na perna, até me incomoda, mas já passei um tempão me escondendo, eu sou expert em esconder. Na hora que começa a afetar o braço de uma Sim, forma que incomoda muito ela, como é que esconde um braço? É muito mais difícil. sim. Então, a gente tem feito bastante cirurgia só de braço, porque a recuperação pensa numa perna mais rápida, ou muitas vezes até associado. Se é possível pela margem cirúrgica, a gente já faz membros inferiores e membros superiores no mesmo momento. E a cirurgia, ela é realizada em qual etapa? Ou depende de cada paciente? Qual Assim, estágio? independe do estágio, né? A gente tem algumas indicações do ponto de vista científico um pouco mais formais. Então, pacientes que já têm alterações de mobilidade, onde essa gordura já leva a uma alteração de mobilidade, a gente tem uma indicação para devolver funcionalidade para esse membro. Pacientes com 1 ano de tratamento mais conservador, que ainda mantém uma dor mais recorrente,
inchaço recorrente, pela terapia conservadora otimizada, ela entra, né, numa indicação cirúrgica com peso controlado, né? Geralmente a gente indica abaixo de MC 35, né? Mas é claro, assim, isso independe, é sempre caso a caso, né? Eu sempre falo para paciente que, do meu ponto de vista, a indicação cirúrgica vem da vontade da paciente de passar por esse processo, conhecendo riscos, benefícios, alinhando a expectativa, que é um ponto extremamente importante, e o momento certo, né? Então, às vezes a paciente quer fazer, mas ela não está no momento, né? Às vezes ela está no momento, mas eventualmente ela não quer fazer, ela se sente bem com o conservador e tá tudo certo, né? Mas o momento certo é aquele: estou muito bem, estou desinflamada, tenho uma boa alimentação, tenho uma boa rotina de vida, estou num peso normal ou mais próximo do normal possível, né? E aí tá na hora, né? Eu sempre falo para as pacientes, né, que é uma cirurgia que não tem obrigatoriedade de ser feita. É uma ferramenta, não tem obrigatoriedade. Os pacientes também escolhem fazer essa cirurgia. Então não tem como você ir para uma cirurgia que você escolhe fazer também, não estando o melhor que você pode estar. Diferente de uma outra tipo de cirurgia, por exemplo, um câncer, você não tem tempo de fazer essas mudanças, né? Você tá contra o tempo. Aqui a gente tem tempo de preparar essa paciente, dela estar o melhor possível para diminuir o risco de complicações, para a recuperação ser mais tranquila, com menos dor, com fechamento mais rápido, e para o resultado também ser o melhor possível, e também para ela entender, ter um certo tempo de entendimento que ela tem uma doença, que ela vai ter que manter os cuidados depois. Doutora, e a paciente fazendo a lipo, essa região que ela lipou, tipo, acabou o lipedema, né? Ela pode ficar tranquila ou existe a possibilidade de voltar? Como eu disse, o lipedema ele não tem cura, né? E aí tem que lembrar que quando a gente lipa, em qualquer região, a gente não vai esqueletizar. Sempre vai ter uma camada de gordura ali, seja de lipedema ou sem, mas os adipócitos são células de acúmulo, porque até a camada de gordura é importante para a vascularização da pele, né? Ela é um órgão endócrino, produz e libera diversos hormônios. Então, sim, e na gordura do lipedema, pensando na célula do lipedema, a gente tem células tronco mesenquimais que podem virar pré-adipócitos e adipócitos com lipedema. Então, se a paciente não cuidar, não entender que ela vai ter que cuidar, ela pode sim voltar a armazenar, não só no lugar onde ela já fez a lipoaspirou, como às vezes em outros locais. Então, eu nunca tive barriga, era mais embaixo, agora eu comecei a ter mais abdômen, agora eu comecei a ter mais rosto. Eu lipei só a perna, não lipei o braço, daqui a pouco, se não cuido, o meu braço também já tem. Então, vai ter que cuidar sempre, porque é sim possível que isso retorne. Talvez não tanto quanto antes, mas ela acabe perdendo um certo resultado ali quando não cuidado, né? E vai ter lipedema sempre, independente de cirurgia ou não. Por enquanto não tem cura. E quando nós falamos no tratamento de compressão, qual que é a importância da paciente ter essa consciência que é importante ela usar uma meia, uma calça? Você me fala assim, olha, a compressão, ela não trata de forma direta nada. Ela não trata varizes, ela não trata o lipedema, ela é mais sintomática, né? De uma forma indireta, ela vai tratar pelo seguinte: quando você faz uso da compressão de forma regular, você faz contenção, não vai ter tanto extravasamento de líquido para o terceiro espaço e vai fazer melhora de retorno venoso e linfático. Isso vai trazer melhora de dor, de inchaço, pressão, queimação. Só que esse líquido em excesso, ele vai diminuir a oxigenação desse tecido gorduroso. Isso gera necrose e gera inflamação. Então, a partir do momento que você faz essa melhora de congestão, você melhora a oxigenação dessa gordura, diminuindo a inflamação. Então, a longo prazo, sim, ele vai tratar de forma indireta. É um ponto sensível porque não é tão confortável. Eu sou cirurgião vascular, eu sou fã de meia, mas fãzaça de meia. Mas é difícil, eu entendo, né? Às vezes, poxa, não dá certo com a roupa, ai, não consigo pôr, não tenho tempo, esqueci. Aperta, calor. Aperta, tá quente, mas vale muito, muito a pena usar, ainda mais. E não só pensando no lipedema, mas para todo mundo agora, né? Pensando em pessoas que trabalham longos períodos em pé, longos períodos sentado, viagens de longa distância, além de conforto, é profilaxia de trombose, né? Vale muito a pena usar para trazer mais conforto para essa perna no final do dia. E na paciente com lipedema é isso ainda, né? A gente já tende a extravasar, a gente já tende a ter um extravasamento maior de líquido. Se você usa a compressão, ela contém melhora de retorno venoso e te traz um conforto, te traz um alívio, né? Aí existem diversas formas da gente fazer, diversos mecanismos de se fazer essa compressão. Para cada caso a gente vai avaliar o que encaixa melhor, o que ela consegue usar melhor. Eu sempre pergunto na consulta: você trabalha com o que? Trabalha com isso. Que roupa que você costuma trabalhar?
Porque dependendo da roupa que ela me falar, tem coisas que não vão encaixar. E Uhum. tem coisas que eu falo, opa, isso aqui então beleza, a gente consegue usar essa forma mais fácil. Eu preciso também não falar assim, ó, toma essa meia aqui e usa, né? Eu preciso entender se essa paciente vai usar ou não. É aquilo que a gente estava comentando, não adianta ter a melhor meia do mundo e ela tá na gaveta, não tá fazendo Sim. serventia para ninguém, né? Então eu preciso respeitar isso para a paciente, até para ela vir para o tratamento, para ela ser adepta a qualquer tipo de tratamento, a gente precisa respeitar a realidade de cada um. Doutora, e quando nós falamos no tratamento da adolescentes, fazem também a lipo ou tem uma idade que é permitido? Não existe uma regra. Eu, particularmente, não, vejo os colegas, a gente prefere não operar, né, na adolescência, Uhum. porque essa mulher ainda, essa menina, né, essa garota ainda vai passar por muitas coisas, né? E outra coisa, uma cirurgia dessa, ela exige uma maturidade importante que muitas vezes nessa idade a gente não tem. Então eu prefiro aguardar alguns anos, né, esperar que ela tenha essa maturidade, que às vezes ela venha criar um estilo de vida que ela consiga manter e sustentar de longo prazo, entender que tem uma doença para depois operá-la, né? A paciente mais jovem que a gente já operou foi 24 anos. É jovem, né? Mas eu tenho Sim. pacientes de 16, 17, 18 anos que até eu olho e falo, poxa, a cirurgia seria um bom caminho lá para frente. Agora, muita calma, porque é uma cirurgia grande, uma cirurgia maior, então tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de pôr essa paciente na mesa. A doutora já comentou que o lipedema não tem cura. Qual a importância do acompanhamento com multiprofissionais? Porque não é só um profissional que vai acompanhar esse paciente. E as pessoas têm que entender a importância, né, desse acompanhamento. Isso é fundamental. O tratamento do lipedema, ele é multidisciplinar, porque a gente vai precisar mexer em vários pontos da vida dessa paciente e algumas ainda têm algumas coisas a mais, né? Tem doenças associadas que são muito frequentes, por exemplo, hipotireoidismo, fibromialgia, algumas doenças ortopédicas até por essa degradação de colágeno e elastina, enfim. Mas eu sempre falo, nós vamos montar um time aqui, esse time vai te acompanhar e cada fase um vai ser um pouquinho mais importante do que o outro, né? Mas assim, acompanhamento com o nutricionista para uma dieta mais direcionada anti-inflamatória. Às vezes o endocrinologista entra na jogada para tratamento conjunto de obesidade. Numa paciente já em climatério ou menopausa, para fazer as reposições que são extremamente importantes e sim vão ser feitas na paciente com lipedema, é importante se fazer, né? Tratamento de tireoide, enfim, o ortopedista para avaliar, o educador físico para direcionar o melhor tipo de exercício, né? A fisioterapeuta para ver quais métodos de drenagem, quais tecnologias, qual tipo de compressão, o vascular no início desse tratamento para diagnóstico, para avaliação do sistema venoso. E não necessariamente precisaria ser, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas eu brinco que nós somos os maestros, assim, Uhum. e tocando aquela orquestra. Às vezes eu falo, olha, agora tá na hora de tu procurar, foca um pouco mais na dieta, foca um pouco mais agora, tudo bem, foca no personal. Olha, tem que dar uma passadinha lá no teu ginecologista, esse método anticoncepcional não tá legal, nós vamos ter que dar uma olhada, vamos ter que trocar isso, né? Mas o ginecologista também, enfim, é multiprofissional, né? Não em todos os momentos, todos esses profissionais, mas é muito provável que ela vai passar em todos eles e todos têm que conversar ali, ter a mesma visão, né? Até porque o grande benefício e beneficiado é sempre o paciente, isso que a gente tenta buscar. E a doutora falou agora da parte hormonal, gineco. A mulher, ela tem essa queda de hormônio desde lá dos 15 anos, 12, 15 anos. E aí ela entra na menopausa. Então, daí vem a questão também do lipedema. É um turbilhão de coisas, né, para as mulheres aguentar. A mulher não tem um dia de paz, né? Mas, enfim, as pessoas falavam, eu pessoalmente adoro. Se a mulher estivesse noutra vida, eu viria como mulher também. Acho O que bom se fosse sem essa alteração acho que hormonal, nós somos né? muito poderosas, assim, a gente Sim. tem que, né? Mas, enfim, de fato, né? Tem momentos da nossa vida onde a gente vai ter grandes alterações hormonais, especialmente os nossos hormônios, eles são muito protetores, né? Por exemplo, estrogênio, que é o nosso Uhum. grande hormônio. Na primeira fase de vida pode piorar o lipedema, a falta dele lá na perimenopausa, na menopausa, também pode piorar. E aí a gente vai entrar com essa parte mais, né, de reposição hormonal, né? Inclusive com estrogênio e tudo mais. Então, cada fase é diferente. Eu sempre falo para o paciente, não existe algo que funcione para todas e nem nada vai funcionar para ninguém. Né? Cada uma vai ter a sua demanda, o seu momento, o que vai precisar ou não fazer. Mas nesse momento de menopausa, a gente vai usar estrogênio, é importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Dr. André Vinícius, nessa questão da menopausa, ele cita, né, fala assim, eu vou falar como ele diz, né, que a menopausa é o fim da vida reprodutiva da mulher e não produtiva.
Então, uma mulher na menopausa 47, 50, 51, não é nada essa idade. A gente precisa estar voando ali. E isso entra na terapia de apoio hormonal. Mas isso já é uma outra história, né? Que legal, doutora. Doutora, uma mensagem para as meninas adolescentes que têm lipedema e também para as mulheres que têm ou acham que têm e que sofrem com esse acúmulo de gordura em uma determinada parte do corpo e muitas vezes não buscam profissionais para realmente entender melhor. Eu acho que a primeira coisa é exatamente essa, né? Se vocês se identificam com os sintomas, se vocês olham minha foto e falam, talvez eu tenha isso, procure uma ajuda. Procure um médico especializado que entenda de lipedema, que respeite as suas queixas, porque o lipedema ele tem tratamento, ele tem controle, é possível a gente viver muito bem tendo lipedema, né? Não deixe pra lá, não deixe, é o meu biotipo familiar, minhas pernas são assim mesmo, porque muitas vezes você pode ter lipedema e não sabe. Então, procure se informar, procure os profissionais, esteja pronta, esteja disposta a tratar, porque não é fácil, não é uma jornada fácil, mas no final é muito compensatória, né? Então, acho que é isso, né? Lembrar para os pacientes com lipedema que elas não estão sozinhas. E quando elas entram nesse mundo, elas encontram um monte de outras mulheres com histórias extremamente parecidas, dispostas a ajudar, né? Então, isso é muito bacana. E abre-se uma comunidade ali onde elas se sentem acolhidas, né? Porque por muitos anos elas ficaram tão desacreditadas, né? Então, acho que hoje também isso de falar mais de lipedema traz isso, é uma vitória para os pacientes, né? Que muitas vezes eu escuto isso, eu chego no médico sem mais de lipedema do que ele, eu falei que eu acho que tenho lipedema, ele não me deu bola, né? Então, não aceitem esse tipo de situação, procurem um próximo, alguém que vão entendê-las e tratá-las como é merecido. Doutora, e na clínica da doutora, a doutora faz os dois tipos de tratamento. Fala um pouquinho mais da clínica, dos profissionais, até para a gente divulgar uma clínica que é especialista, né, doutora? Hoje lá no Centro de Lima Curitiba a gente vai para os dois pontos, né? A gente faz o tratamento mais conservador para todas, mesmo para as pacientes que já pensam em operar, né? Com a parte vascular, com a Nutri, com todo um protocolo mais da descongestão com a fisioterapeuta, ozônio, tecnologias, enfim. A gente tem a parte de injetáveis, a gente tem os protocolos de emagrecimento para os pacientes que precisam também, né, dessa parte mais de emagrecimento. E do ponto de vista cirúrgico, a gente também tem a equipe, né? Eu, o Dr. Pedro Casavecchia, o cirurgião plástico, o Dr. Valdemar Júnior também está sempre conosco, né? Uma cirurgia que envolve pelo menos 3 cirurgiões. Tem a equipe da instrumentação, tem a Elida que faz nossos pós-operatórios, né? Então, é uma equipe que está pronta ali, né? Estudou e vem se especializando cada vez mais nesse tipo de paciente, nesse tipo de procedimento, nesse tipo de atendimento, né? Então, convido quem quiser saber mais ou quiser conhecer o nosso espaço, de qualquer forma se identificar, procurar a gente, né, para tirar dúvidas, enfim. Legal. Nós vamos deixar os contatos da doutora aqui. Se tiver dúvida, manda para nós encaminhamos para a doutora. Convidamos a doutora novamente para responder aqui essas dúvidas, que eu acho que é importante a gente divulgar sobre esse assunto. Se inscreva no nosso canal. A doutora também tem um canal, né, doutora, que vamos deixar aqui também para vocês acompanharem. E, doutora, muito obrigada pelas informações, pelo seu tempo, foi muito válido essas dúvidas que nós temos, esse tema que hoje é tão popular, né? E ao mesmo tempo tão pouco conhecido, né? Exatamente, né? Essa dicotomia, hein? Mas eu que agradeço o convite, fico à disposição. Deu pra perceber, eu adoro falar de lipedema, eu brinco que lá em casa a gente respira. Não, porque quando a gente tem um projeto, não é só você o projeto, então é todo mundo envolvido. Então, hoje a nossa vida é as pacientes com lipedema, é tratar o lipedema, é buscar formas de cada vez trazer mais tecnologias, mais coisas, mais opções, enfim. Então, é a minha grande paixão, é o que eu gosto de fazer e fico à disposição sempre que precisar. Ai, que legal, doutora, muito obrigada.